Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Talentos e Desafios. Aqui você sabe, nós falamos de oportunidade, falamos de carreira e hoje nós vamos falar de história que interfere nos nossos negócios. Hoje nós vamos falar sobre o Museu Ferroviário de Vila Velha, o Museu da Vale, que é um museu na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, que está situado na antiga estação Pedro Nolasco da ferrovia Vitória Minas, no bairro de Argolas, às margens da Baía de Vitória, como você pode ver aí. Este Museu da Vale foi reinaugurado em 15 de outubro de 1998, portanto, completando agora no próximo dia 15, 20 anos de existência. É um projeto realizado pela Companhia Vale do Rio Doce. O edifício sede abriga o acervo permanente que conta a história da estrada de ferro Vitória a Minas. A sala da construção, a sala de manutenção e a sala das estações são espaços expositivos que apresentam a história da ferrovia. Visitar essas salas, ver a Maria Fumaça do lado de fora e ver todo esse patrimônio é uma coisa fabulosa. E você vai ver comigo agora nas imagens tudo isso que eu vou mostrar para você sobre o Museu Ferroviário de Vila Velha, o Museu da Vale, que completa 20 anos. Estrada de Ferro Vitória Minas. Então aqui no primeiro andar a gente tem um resumo, né, de todas as histórias da construção da estrada de ferro. Então ali a gente tem o setor da topografia, instrumentos topográficos, como o nível, o altímetro, a trena, o responsável, né, pelo início todas da construção. Todas as ferramentas que utilizavam no início que da era construção. necessário para a engenharia da construção. E já aqui na mesa a gente tem, na verdade, as ferramentas que eram utilizadas, desde nivelador para nivelar mesmo a altura dos trilhos, até a bitola para nivelar a distância que era na época, né, até então no início da construção, era de 1 metro de um trilho para o outro, então era necessário todo esse trabalho de cálculos exatos. Ali a gente tinha também, que é bem interessante, que é o arco de pua, que era uma espécie de furadeira. Furadeira e manual, né? Isso. O grupião de 2, né, que era o serrote de 2 pessoas, que acaba sendo muito interessante. É um choque, né, para essa geração de agora. Hoje, não, né? para essa geração de agora também. As crianças chegam aqui, encontram ali e, nossa, coisa incrível, ultrapassada, né? Vitória, a gente tem uma vila que é muito antiga, que é conhecida como Vila Rubim. Hoje esse mercado, na verdade, ele está totalmente diferente. Ele já foi reconstruído, mas não chega a beleza que tinha na época. Então aqui a gente tem uma foto justamente para as pessoas do local, né, da região, reconhecerem. Era o quê? Era uma estação? Na verdade ele sempre foi um mercado, a Vila Rubim. E antigamente a gente tem uma foto do quando o trem ele passava por até essa ponte aqui, que é a ponte Florentino Aviles. Que é essa que a gente passou na entrada que aqui. Que cruzava, né, que cruza ainda, né, Vitória e Vila Velha. Então o trem ele fazia esse trajeto vindo para cá, porque antigamente a estação era aqui. Então todos os produtos que vinham ficavam armazenados no galpão na parte da frente. Então essa ponte era utilizada também como ferrovia. Aí quando o trem vinha, os carros tinham que parar até ele passar. E hoje em dia não mais, né? Porque a ferrovia que tem, ela corta aqui por trás, que ela vai para o Porto de Capoaba, que é Vila Velha. E a ferrovia que vai para o Minério de Ferro é Vitória, que é o complexo portuário de Tubarão. Que antigamente era feito aqui, que era feito o descarregamento dos vagões aqui, que era a vista do morro Pela Macaco, que era ali em Vitória, era feito, né? E como era morro, todo o minério, tá vendo? Ia caindo direto para dentro dos navios. Olha que legal. Hoje em dia é totalmente diferente. Hoje usa esteiras, né? São as correias transportadoras. Isso. E tal. E aqui a gente tem um pouquinho das ilustrações de um artista gráfico que ficou conhecido na época, o Stanisław Archalowski. E ele desenhava para tentar melhorar o diálogo entre os estrangeiros e os brasileiros. Olha que legal. Tinha o problema da língua e acaba desenhando. Exatamente, aí criavam as ilustrações justamente para as pessoas conseguirem identificar melhor que tipo de trabalho que era. Geralmente eram ingleses, né, que vinham da... Sim, americanos também, que eles já estavam mais experientes em construção de ferrovia, né? Então eles eram convidados, engenheiros principalmente, ó, o nome deles. Mr. Hopper, Mr. Shaw e Mr. Simpson. Muito legal. O telefone, né, da época, que menciona essa parte também da comunicação, era muito importante. Então Era um telégrafo? Não, um telefone mesmo. Era um aparelho de comunicação, na verdade, telefônico mesmo, que ficava nas estações. Então só quem tinha acesso, quem trabalhava nas estações, precisava fazer, né, a comunicação de uma estação para outra. Mas todas as cidades eram ligadas, né? Era muito bacana, cidadezinhas pequenininhas, geralmente todas eram conectadas. Eles tinham comunicação, né?
Eu penso que eram mais ligadas antigamente do que hoje as cidades. Tinham muito mais conexão. Toda cidadezinha tinha um trem que passava, que ligava a outra, que ligava a outra, né? Isso, você vai ver muito isso na maquete, representado essas pequenas casinhas que tinham muito de comunicação. Já essa sala aqui é a sala da estação. Essa sala, ela foi pensada e projetada com objetos que foram doações, tá? De antigos trabalhadores, muitos deles, e que fazem referência ao estilo de vida da época. O que a gente tem desde a lanterna até a lampião, luminária, que eram iluminados por... Querosene, coisa desse tipo, né? Eles colocavam a flanela ali, né, com querosene e queimava durante a noite, como tem a ilustração naquela foto ali. Uma estação bacana. Isso era o manobreiro mostrando a bandeirinha, porque durante o dia a bandeira, durante a noite as lanternas. Assim eles conseguiam fazer a sinalização do trem. Aí aqui conta um pouquinho da história, né? Cada sala tem um texto falando um pouquinho do período, como que eram, né? Que as pessoas chegavam a pegar os trens nas estações. Sino, né? Que era o sinal sonoro. É o apito. Era pra avisar, né? Que estava chegando o Martim. E desse lado aqui a gente tem desde os uniformes, né? Que são os caps. Cada função tinha uma cor para diferenciação. Hierarca, né? Isso. Maquinista, como é que chamava o moço que pegava o bilhete? Bilheteiro? Mas tinha um nome, né? Não era bilheteiro, era... Não, na verdade, na época a gente tem até o agente da estação e o auxiliar. A gente sabe que essas duas pessoas davam conta das estações. Uma era responsável e a outra auxiliava fazendo de tudo. Até hoje tem os agentes de estação que eles fazem de tudo dentro da estação. E você tem ideia de que época que nós estamos falando? A gente está falando entre 1903, que foi o início da construção da ferrovia, até 1940, 1950, com a evolução dela. Que com o passar do ano foi melhorando. Mas no início dela chegou a demorar entre 1903 até 1940 para realmente evoluir. Que foi no período da descoberta dos minérios. Que é bacana, então, a gente ver todas as ferramentas iniciais. Nós estamos falando de 100 anos aí, Estamos falando século. de mais de 100 anos. E o museu tem quanto tempo? O museu ele é de 1900, na verdade o prédio é de 1927. Ele como prédio, né, ele já está em pé desde 1927. Só que como museu ele é de 98, inclusive esse ano está fazendo 20 anos. São 20 anos então de museu. Esse ano está fazendo 20 anos e a gente está aí com muitas programações, a gente está com exposição. Se tiver uma escola que quer trazer as crianças, tem como agendar, fazer? Tem, a gente tem na verdade o telefone da recepção, que é para os agendamentos justamente de grupos grandes, né, que sempre precisa de uma pessoa para poder acompanhar. E aqui na verdade a gente tem o telégrafo. Ah, esse é o telégrafo. E aí as bandeirinhas logo em cima. Que aqui o maquinista usava para sinalizar durante o dia. Na verdade eram os manobreiros, né, que ficavam na estação para poder... Aquele que você me mostrou. Isso, para poder sinalizar. Esses são os trilhos, né? São os tormentos. E isso, como eu te falei, né, essa sala ela foi projetada a partir da ideia de trem, de objetos, da estação. E essa é uma das estações mais antigas da década de 10, que ficava em Cariacica. E aqui, ó, algumas estações de Minas pra cá. Não sei se você reconhece alguma, já que veio de lá. São todas iguais. Mas são bonitas, são simpáticas. Foi aquilo que a gente falou, as cidadezinhas eram integradas, né, uma com a outra. Padronizada, né? As estações, elas... Que é o governador Valadares, eu conheço. Isso um pouco, Nova Era. Bom, gente, era isso. Eu mostrei para vocês hoje o Museu da Vale, que está fazendo 20 anos. Jordânia, muito obrigado por ter falado com a gente, ter mostrado tudo isso aqui. E você que está vendo o nosso canal, deixa o seu like aí, curta e deixa um abraço para a Jordânia. Valeu, Um grande abraço, gente. Jordânia, por você estar com a gente. Obrigada.